Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Então Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto, e Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tudo bem? Estela, põe a câmera mais centralizada de cá. Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimos jovens do Encontro do Centro-Oeste, vamos hoje fazer uma meditação profunda sobre esses textos aqui. Esse primeiro texto de Gênesis: não é bom que o homem fique só. A primeira coisa que eu quero que todo mundo entenda é que a união homem e mulher é algo divino, não é algo social. Muitas pessoas hoje querem dizer que o matrimônio é um contrato social, que não é religioso. Pelo contrário, a união homem e mulher é algo de direito divino. Está em Gênesis. E depois lá, um pouco à frente no capítulo 2 diz: o homem deixa sua casa, a mulher deixa sua casa, e os dois se tornam uma só carne. Tem outra passagem em Gênesis: o homem, Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Por que homem e mulher a imagem de Deus? Por que só o homem não seria tanto imagem de Deus? Alguém sabe? Deus é só uma pessoa? Quantas pessoas tem? 3. Como é que é Deus, a Trindade? O Pai, que se doa ao Filho, né? O Pai gerou o Filho, por amor, tudo, deu tudo para o Filho, sem reserva. Tanto é que o Filho é tanto Deus como o Pai. Não tem nada inferior ao Pai. E depois o Filho se doa ao Pai por amor, e o amor entre os dois é o Espírito Santo. O amor é tão perfeito que chega a ser uma pessoa. Então, se Deus criasse só o homem, não seria uma imagem muito boa da Trindade, porque o homem sozinho. Então o que Deus fez? Criou o homem e a mulher, para que o homem se doe completamente à mulher, e a mulher se doe completamente ao homem. E o amor entre os dois, qual seria? O próprio Espírito Santo, que nós recebemos no
batismo. Agora sim, concorda que está muito mais semelhante à Trindade? O homem se doa à mulher, a mulher se doa ao homem, e o amor entre os dois é o Espírito Santo. O pai se doa ao filho, o filho se doa ao pai, e o amor entre os dois é o Espírito Santo. Não está uma imagem belíssima? E o que mais? A Trindade é estéril ou gera vida? Não gerou toda a vida do universo? A união do pai e do filho? A união do homem e da mulher, por doação completa, gera ou não gera vida? Então é mais semelhante à Trindade ainda. O homem que se doa à mulher, a mulher que se doa ao homem completamente, gera vida, assim como a Trindade que se doa, gera vida. Aqui fala que Deus pegou a costela de Adão e fez Eva. Hoje as feministas ficam bravas. Por que costela? Né? Isso é machismo. As feministas têm que primeiro estudar e rezar, né? Porque elas são massa de manobra. Depois nós vamos falar sobre isso. Aqui, na verdade, é uma preparação, uma prefiguração para a união de Cristo com a igreja. Da onde que saiu a igreja? O que saiu da costela de Jesus? Sangue e água. O que é a simbologia de sangue e água? Batismo e Eucaristia, que é, na verdade, a igreja, que somos nós. Então, a mulher saiu da costela de Adão, assim como a igreja sai da costela de Cristo. Não é bonito? Na verdade, o casamento é um ícone, uma imagem da união de Cristo e a igreja. Daqui agora, já tem, além disso, na carta aos Hebreus, na segunda leitura, diz: pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, são descendentes do mesmo ancestral, ou seja, do Pai. O Pai gerou o Filho e também gerou a gente. Então aí o que diz aqui? Por essa razão, ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Nós somos irmãos de Cristo. Se vocês têm esse esquema na cabeça, agora nós vamos tirar um monte de conclusão. Vamos lá. Se eu coloco um contraceptivo no casamento, o que vai acontecer com a doação total? Interrompida. Não tem mais doação total. Se não tem doação total, aquele casal deixa de ser imagem do Criador. Primeira coisa. Segundo, qual é a mensagem que você está dando quando usa contraceptivo? Eu te uso para ter prazer. E o outro, eu também te uso para ter prazer. Parece muito simples, mas isso tem consequências dramáticas. Antes das consequências, vamos entender o que a igreja ensina. A igreja ensina o seguinte: que felicidade é um dom de Deus, paz é um dom de Deus. Ora, as duas coisas que mais nós queremos é um dom de Deus. E vocês acham que Deus vai dar isso a quem luta para ser imagem dele, ou para quem usa aquele que tem a dignidade infinita para o seu próprio prazer? O que luta para ser imagem, certo? Ou seja, a felicidade é dada a quem ama a Deus e aceita o seu projeto de criação. Isso é muito importante, vamos acompanhando. Por que, jovens, que a igreja não quer
não aceita que o namorado tenha relação sexual antes do casamento? Não, porque a igreja é retrógrada. É por isso? Não, porque a igreja sabe, por revelação, que nós temos um corpo com desejos desordenados. A nossa alma espiritual, que deseja Deus, tem dificuldade, fadiga de ordenar nossos desejos do corpo, do sexo, do afeto, né? O bendito afeto, aquela carência. Ai, quantas pessoas carentes. Por quê? Porque não procuram saciar a sua carência no amor de Deus. Primeiro, você tem que saciar seus desejos de ser amado na oração com Deus. Então, no namoro, quando você namora alguém, vai ter o desejo sexual? Vai. Aí você vai fazer o quê? Vai começar a lutar para se dominar seus desejos, rezando para que Deus sacie o seu coração, você fique feliz, e buscar amar de uma forma incondicional. Porque quando você ama buscando o sexo, está condicionado ao sexo. Aí, jovens de Rio Verde, casa o rapaz mais bonito e rico de Porá, e a moça mais bonita e rica de Porá. Tem toda uma pompa, a maior festa da cidade, né? Vem para o casamento, provavelmente não vai ser aqui ainda, né? Vão escolher os melhores lugares, uma festa de arromba, lua de mel onde? Dubai, Maldivas, está na moda, né? Maldivas e Dubai, tudo marcado. Aí o padre celebra o casamento, belíssimo, todo mundo participando. Terminou a festa, já está lá a Mercedes pronta para levar para o aeroporto, para lua de mel, marcada para sair no mesmo dia da festa. Só que lá em Trindade, um pouco antes de chegar, um carro fecha a Mercedes, tem um acidente, e a menina mais bela fica tetraplégica. Chega a notícia em Porá, fulana, vamos pôr um nome fictício, Elizabeth, falar que é uma rainha, né? Está acidentada, sem movimentos, cancelaram a lua de mel, ela está sendo levada para o neurológico, para fazer uma cirurgia de urgência, mas provavelmente não vai conseguir recuperar os movimentos. O Harry, que é o príncipe, volta para Iporá, triste, abatido, e vai encontrar um monte de gente para falar um monte de coisa para ele. E às vezes da igreja, vai falar o que para ele? Você está jovem, você tem uma vida pela frente. Ela vai entender. Quer que eu traduzo? Joga no lixo, ela não presta mais. Família, os pais, aí vem a Elizabeth, né, na cadeira para tetraplégico, chorando, continua com o mesmo coração, com a mesma mente e a mesma dignidade diante de Deus. Se houve um namoro de sexo, o Harry não vai dar conta, porque primeiro, ele está escravo do sexo. Segundo, ele não aprendeu a rezar e não aprendeu que a graça da felicidade vem de Deus. Até porque eu nunca vou ter mais sexo na vida e eu me considero feliz. Tem dia que eu ainda estou viajando, eu falo, pai, eu te amo, eu te amo. Era para eu estar muito triste, não. Um condenado ao assexuado. Para a sociedade seria o cara mais... Eu não vejo. Não vejo.
Eu não vou falar quantos anos que eu estou sem, não, porque não interessa. Certo? Ele não vai saber disso. Agora, se o Harry e a Elizabeth namoraram, sem sexo, rezaram, descobriram por 4 anos que conseguia apaixonar um para o outro sem estar condicionado ao sexo. Sabe o que o Harry vai falar para o povo? Não. Ela é minha esposa até a morte. Vem, Elizabeth, vem encher a casa, eu te amo para sempre. E vai cuidar dela até a morte. Isso é o que a igreja pede. Não pensem que uma hora ou outra não pode ser você que vai ser jogado no lixo. A igreja não é retrógrada. A igreja é muito mais inteligente. Ela sabe, ela é sábia antes do meu cérebro existir, 2000 anos antes. Quem somos nós para dizer que a igreja está errada? Por isso que a igreja pede a castidade. Não é que ela é retrógrada. É que ela quer que isso pode acontecer na lua de mel, mas pode acontecer depois. Esclerose múltipla. Uma jovem agora que está com ela, esclerose lateral amiotrófica, que vai ficar paraplégica, com 40 anos, com 35 anos talvez, que ela está com 30. E agora? Joga no lixo? Os pais colocam lá de fora o lixo, se a minha filha não prestar, você joga aqui, é isso? Não! Agora vai na internet e vê lá o tanto de gente, não são poucos, o marido dizendo que está cuidando da mulher há 12 anos, está com traqueostomia, eu sou o homem mais feliz do mundo. E mulheres que cuidam do marido acamado, há 15 anos, dizendo eu sou a esposa mais feliz do mundo. O que você explica disso? O amor, a graça vem de Deus, não vem do sexo. Porque se viesse do sexo, o povo que estava adulterando e estava na prostituição estava feliz, e ninguém é feliz. Todo mundo vazio. Essa é a chave do matrimônio, é você entender que tudo que a gente precisa vem de Deus. Vamos lá ao contraceptivo. Usa contraceptivo no casamento? Eu estou falando no matrimônio de verdade. Claro que se o seu filho não foi catequizado e vai fazer aventurinha e quer levar a camisinha, né? É claro que você não vai tirar. Eu estou falando que o sexo, ele é saudável no matrimônio. Se for para fazer uma aventura, né? Vou chegar lá numa casa de prostituição, não usa camisinha, vou fazer o método Billings. Não tem lógica, né? É claro que quando é uma aventura, melhor que se use uma camisinha. Mas o seu filho precisa de conversão. Ele não foi catequizado para entender que o sexo não é algo, nós não fomos feitos só pelo prazer e pelo afeto. Quem vive só pelo sexo e pelo afeto é escravo. São aquelas pessoas escravas. No matrimônio é a mesma coisa, que desconfiam um do outro, que está sempre tremendo, pensando que está sendo traído. A pessoa que não vive nisso é livre, porque Deus deixa livre. É muito livre. O celibato do padre me deixa livre. Imagina se eu tivesse escravidão sexual afetiva, que bagunça que não ia virar essa paróquia. O celibato me deixa livre, livre para relacionar com cada um na medida da reta razão, sem me apegar a ninguém e também sem desprezar ninguém, abraçar todos com o mesmo amor. Abraçar todos, sem estar escravo, né? Porque Deus nos dá essa graça. Estão entendendo? Se alguém fosse Elizabeth, queria o quê? Ser jogada no lixo? Ou ser amada até a morte? Sem sexo. O contraceptivo faz com que se entenda que o sexo é para o prazer e não para gerar vida.
Primeiro vai acontecer o quê? Briga no casal. Porque o homem vai querer sempre, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, e a mulher vai se sentir um objeto. Engraçado, né? As feministas apoiam os contraceptivos, mas na verdade os contraceptivos deixaram as mulheres muito mais escravas dos homens. Porque o método Billings, por exemplo, você tem que estar dialogando. Um tem que saber como é que é o outro. Quem usa método contraceptivo, não. O marido chega, deita aí. Foi um tiro no pé. Segundo, ora, o prazer passa rápido. O prazer não preenche o coração. O que vai acontecer? Pular cerca. Não é? Ou não? Se não sacia. Não, aí começa a entender. Primeiro começa o quê? A crise, tristeza, aí acha que aí vai no ginecologista. O ginecologista acha que é sexo. Aí vai procurar fora. E outra coisa, se é para prazer, importa se é com homem, se é com mulher? Se é com máquina, boneca, animal? Ah, isso não existe? Existe, sim, e muito. Muito, muito mais do que vocês imaginam. Porque quem sabe é o padre que ouve. Tráfico de pessoas. Vocês queriam que a sua filha de 15 anos fosse raptada e levada para a Europa para ser usada sexualmente, para satisfazer os prazeres que vocês defendem? Queriam? Dopada de drogas. Devem ter milhares de meninas raptadas no mundo inteiro na Europa. Milhares. Eu já visitei alguns países do leste europeu, a Estônia, por exemplo, que era da União Soviética. Quando você anda na rua, a cada esquina chegava um, ou, não quer essa mulher não? Ou, pega essa mulher aqui. Ou, vamos ali, tem essa mulher aqui. Cada esquina de Tallinn. Vocês acham que vem de onde essas mulheres? Filhas daqui, ó, da América Latina, da América Central. Você já imaginou a sua filha sendo usada todos os dias, porque eles criam que elas devem para eles a passagem? Claro que eles não são burros, eles vêm aqui buscar falando que vai ser modelo, que vão ganhar dinheiro na Europa. Chega lá, dizem, você me deve tanto, tem que pagar. Se prostitua. Se não quiser, jogam droga, heroína. Vocês sabiam disso? E é um dos mercados mais bilionários do mundo. Tudo porque começou no contraceptivo. Olha que engraçado. E no sexo antes do casamento. Tudo começou ali. Outra coisa. O adultério não preenche. Quais são as consequências do adultério que você vê? Destruição de família. O cara ou a mulher, agora está tendo muita mulher nessa onda, quebra, porque o vício do sexo é uma coisa. Qualquer um faz o bendito de bobo, quebra financeiramente. E aqueles que se tornam safados depois de 60 anos, como aconteceu muito recentemente, alguns estão tendo sorte de ter mulher santa, porque eu já vi vários casos da ex-mulher cuidar do bendito no final da vida. Só que está acabando essas mulheres, homens. É que agora a mulher também está ficando safada às vezes, né? Mas homens, cuidado. Uma das consequências das próximas gerações de homens que se acham meninões, na hora que era para estar mais unido com a esposa, é que vocês vão morrer na cama de fralda, cagada de sede, porque a mulher não vai querer mais cuidar de você. Anota o que eu estou falando, porque isso já está acontecendo. Só não morrem mais porque tem muitas mulheres ainda com a consciência cristã, que cuidam do ex-marido que chifrou a vida inteira,
até a morte. É impressionante. Mas isso não vai existir mais. As famílias estão sendo destruídas. Você vai ficar sozinho. E assim a mulher também. Infelizmente tem crescido esse índice, né? É batata. Se você pegar os capítulos das pessoas que adulteram, principalmente na idade avançada, é morte sozinho, e ainda com um grande agravamento de ficar no inferno para sempre. Ainda tem mais isso, morrer de sede na cama, cagado, e aí para o inferno. Essa é o futuro. Por que não viver juntos? Por que não entender que sexo não sacia? Nós não vivemos por causa de sexo. E aí não importa se é homo ou hétero. A igreja é homofóbica. Não é que é homofóbica. A igreja não quer que a pessoa do homossexual fique escrava do sexo também. Porque o sexo homossexual sempre é estéril. Sempre é pelo prazer. E vai gerar o quê? Pessoas escravas. Por isso que o homossexual se deprime. Porque o relacionamento nunca é estável. Sempre está dependente do prazer e do afeto. A igreja quer que o homossexual seja santo, livre. Sabe quem que está botando na cabeça de todo mundo que nós somos homossexuais? Existem pessoas por trás que querem destruir a família, que são os globalistas, como Bill Gates, que está investindo agora 4 bilhões de dólares para disseminar ideologia de gênero. George Soros, da Hungria, Rockefeller, todos unidos à ONU, que incentivam bandeira LGBT, não porque amam o homossexual, não, porque querem diminuir a população mundial, para ter um controle mundial. Eles descobriram que quanto menos gente, melhor. Feminismo, eles investem, inclusive lá o país que mais investe em feminismo, que começou, é na Ucrânia, que é do leste europeu. George Soros, Hungria, Ucrânia, é um dos financiadores, porque a mulher briga com o homem e acha que tudo da mulher, as mulheres cristãs santas, elas são muito inteligentes, né? Outro dia eu vi uma mulher dizendo assim, engraçado, eu quando trabalho para o meu marido, para meus filhos, eu sou escrava, mas quando eu estou até meia-noite trabalhando para um patrão, que me obriga a ficar até meia-noite, sábado e domingo, eu sou livre? Olha que ridículo. Se eu me dedico à minha família, eu sou escrava, boba, mas se um cara me explora lá fora, tá tudo bem. É assim? Tudo pago. Tanto é que você não vê nenhum movimento LGBT cuidando do homossexual com depressão, do HIV. Vai lá quem cuidou do HIV a vida inteira. As freiras, a Casa Vida em São Paulo. A igreja. Quem cuida da depressão? A igreja. Quem ama de verdade é a igreja. Não são esses loucos que pagam. Eles só querem esterilizar o povo. Eles olham para a gente como se nós fôssemos nada. Uma América Latina, África e Ásia, uma gentinha que quanto menos gente, melhor. É assim que nos veem. Agora, qual é o remédio para isso? Oração, luta. Eu já peguei alguns que adulteram e dizem, padre, eu não consigo largar, me ajuda. E continua acompanhando direção espiritual, confissão. A graça de Deus ajuda e a pessoa se liberta. E quando a pessoa se liberta, ela se sente livre. É muito triste. Imagina um casal, o cara é escravo do adultério, qualquer festa que vai, está olhando para um rabo de saia. Não consegue nem relacionar com a esposa, com os filhos. Que coisa doente. É escravidão pura. Ou homossexual que toda hora tem que encontrar um aí para se saciar. Eu tenho um amigo, muito amigo, está com 50 anos de idade, que ele me fala, é a coisa mais escravizante. Ele faz direção espiritual. E eu sempre tenho paciência, falo, calma, vai dar certo. Aí ele fica um tempo livre. Mas ele fala, eu queria dar uma palestra lá na sua paróquia. Só que como ele é conhecido da minha família, eu falei, não, melhor não te expor.
porque é muito escravizante, é terrível. Como é bom ser livre com a graça de Deus, né? A última coisa que eu quero falar é o seguinte: existem situações de casais de segunda união que a igreja olha com muita misericórdia. Vou falar por quê. O que está falando? Que todo mundo que casou e se une está em adultério, né? E objetivamente é isso, tanto é que a pessoa não pode comungar. Mas o que acontece com esses casais, alguns casais de segunda união? Vou explicar rapidamente aqui. A nossa igreja falhou muito, quando eu digo igreja, os membros, não é igreja santa, tá? Falhou muito em explicar as coisas, certo? Então, muita gente casava, não sabia de nada, nada. Até os cursos de noivo ensinava errado. Então, às vezes a pessoa casa, não tem conversão nenhuma, separa, casa na igreja, casa de novo assim, sem ser na igreja, né? Se une, tem filhos, aí lá no meio do caminho ela converte, tem um encontro pessoal com Deus. Aí ela se vê numa situação e fala: e agora? É claro que essa pessoa não tem culpa sozinha, a culpa é da igreja também, culpa da família que não ensinou. O que a igreja diz? Não separe, fiquem juntos, porque mais uma família destruída é um grande mal. Entra com um processo de nulidade, e enquanto o processo está rolando, demora, infelizmente, é outro problema da igreja. É caro, em Goiás, em torno de 3 salários mínimos, mas pode dividir por anos, você pode falar que não tem dinheiro, vai dividindo. Enquanto isso, você comunga espiritualmente: Senhor, eu quero te receber. E você não está suja, você não está com pecado mortal, você está guardando. Quem está enrolando é a nossa igreja aqui. Então não joguem pedras em todo mundo que está em segunda união. Inclusive os casais que eu conheço, que acompanham, são mais santos ainda, quase que a maioria de muitos casais que normal. Porque eles tentam compensar vivendo uma vida santa. Imagina, eu já vi pessoas chorando, gritar: eu quero comungar, padre, né? Certo? Outra coisa, nós temos hoje na nossa paróquia instrutores do método Billings, muito criticado pelos ginecologistas, mas não sabem nada de método Billings, nada. Eu sei, na minha época da faculdade já não ensinava errado. Não conhecem o método Billings. O método Billings é mais eficaz que a pílula. Mais eficaz que a pílula. É um método maravilhoso. Nós temos instrutores, procure os instrutores, mulheres, para vocês aprenderem. Tem até instrutor aqui, aprenderem. Ah não, eu já vi muita gente que tem o método Billings e tem filho. Claro, não querer ter filho é uma consequência do egoísmo, do prazer somente. Quando você aprende que a felicidade vem de Deus, isso acontece muito. A mulher muda de ideia, quer ter filho, o marido quer ter filho, porque aprende que quanto mais doação tem, mais feliz é. Quanto mais egoísta é, menos feliz é. Por isso que os casais que fazem método Billings acabam tendo mais filhos, porque são mais generosos, amam a Deus, confiam na providência. Então quem quiser, entre em contato com a secretaria, tem vários instrutores que vão te ensinar. É um método maravilhoso. Você vai aprender a se dominar, aprender a amar de outra forma. O segredo do casamento, de toda relação, é o amor. Casais, por favor, todo dia fala eu te amo, leva uma florzinha, faz um desenho igual de menino, eu e você, meu amor, um coraçãozinho tremendo, e fala eu te amo, porque o amor faz você se doar. Quanto mais você se doa, menos você está preso a sexo, a sex shop, essas bagunças que estão acontecendo no casamento. É o amor que edifica. Quando a sua mulher fazer comida, nossa, mas você se dedicou a vida inteira a mim, você é uma coisa maravilhosa. Fala eu te amo para os filhos. Aprenda que o amor, a doação nos faz felizes. Assim como é feliz aquele cara que cuida da esposa há 12 anos na cama de traqueostomia. Alguém já cuidou de alguém com traqueostomia? É horrível, sai catarro,
Horrível. E o cara falando que é o homem mais feliz do mundo. Não se enganem por essas coisas aí. Tanto é que o índice de depressão e suicídio está altíssimo nesses casais que têm dinheiro, mas que buscam o prazer. É neles. Nunca se viu falar de uma senhorinha que está cuidando do marido acamado, que ela está querendo suicidar. Nunca. Nunca. E nunca vai existir. Porque a felicidade é garantida por quem nos criou. Deus nos criou para Ele e nos fará felizes até a morte, se nós aprendemos a amar sem querer nada em troca. Assim seja. Crê em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus.